Fica comigo aqui, Gabriel Monteiro. Eu chamo para essa conversa um especialista no assunto. Vamos repercutir agora a guerra comercial e avaliar os próximos passos da China e dos Estados Unidos nessa disputa. Recebo Priscila Caneparo, pós-doutora em Direito Internacional. Tudo bem, professora? Obrigada por estar aqui com a gente hoje no plantão do Agora CNN. Professora, qual é a sua avaliação? Existe alguma probabilidade de que Estados Unidos e China cheguem em algum acordo em curto prazo? Olá, Tainá. Olá, Gabriel. Olá a todos os assinantes. Eu acho importantíssimo a gente destacar que a postura dos Estados Unidos é uma postura muito diferente daquela que nós estamos acostumados num cenário de sociedade internacional, num cenário justamente de relações diplomáticas entre Estados. A gente não está acostumado com serem implementadas medidas, por assim dizer, de um âmbito privado frente ao relacionamento entre Estados. Então, como vocês mesmos destacaram, já no governo Trump 1, na era Trump 1, a gente já viu essas medidas mais acirradas, essas medidas mais agressivas, sempre vindas do setor privado, por assim dizer, para trabalhar institucionalmente, principalmente com o comércio com a China. Então, o que a gente observa é que existe, primeiro ponto, um conflito dialógico daquilo que historicamente é trabalhado pelos governos, a partir de uma diplomacia, a partir de uma negociação propriamente institucionalizada no cenário internacional, para com a administração Trump. Então, a administração Trump, ela meio que blefa, ela meio que não sabe bem o caminho que vai seguir em um futuro mais imediato, e ela acaba tendo os passos de acordo com os movimentos dos mercados, não efetivamente dos movimentos chineses. Então, é importantíssimo destacar que esse regresso em relação às tarifas de smartphones e notebooks não é por conta da sobretaxação que veio do governo de Pequim, mas sim por conta da pressão dos próprios, grandes personagens do governo dos Estados Unidos que fazem pressão frente ao Trump, como, por exemplo, o próprio Elon Musk, o setor de tecnologia, tanto do Vale do Silício quanto de Nova York, e o mercado financeiro que fez muita pressão. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho muito difícil os dois sentarem nesse momento para conversar é que a gente precisa entender que, de fato, a China possui uma cultura frente à negociação muito diferente daquela que nós ocidentais estamos acostumados. Então, a China tem um papel de muita resiliência no cenário internacional e a China dos anos 90 é muito diferente da China de 2025. Nos anos 90, a gente até poderia observar, para além dessa resiliência, uma necessidade da China se curvar frente a alguma sobretaxação, de fato vir a fazer algumas barganhas para justamente conseguir expandir o seu comércio e expandir seu âmbito de influência. Em 2025 não é assim. Ainda que a economia dos Estados Unidos seja maior do que da China, a gente precisa pensar, primeiro ponto, que existe um déficit para os Estados Unidos em relação com esse comércio com a China, e o segundo ponto que a China sabe que esses gaps deixados pelos Estados Unidos, ou em relação à exportação para os Estados Unidos, vão ser preenchidos por outros mercados. Como o Gabriel destacou, a China não vai parar sua produção. E o mercado vai absorver, sim, esses produtos chineses. Só que aí a gente entra num terceiro problema, que é justamente, inclusive, a questão da sobretaxação do terceiro país. Será que se os produtos chineses ingressarem aqui no mercado brasileiro, a gente vai ter uma sobretaxação do Brasil frente à China? A gente não sabe como é que vai dar. É tudo, uma especulação ainda. Mas existem diversos problemas que vão para além da relação entre Estados Unidos e entre a China. Mas eu não acredito que, nesse momento, vá haver uma negociação entre esses dois líderes, porque, de fato, nenhum deles quer recuar. Ainda que nós observemos que, mesmo sem falar que vai recuar, o Trump tem recuado. Priscila, esse recuo de Trump em relação aos eletrônicos, que é muito importante, uma notícia tremenda para este final de semana, ele esvazia o poder de negociação dos Estados Unidos frente aos outros países? Deixa a dúvida de quais serão os próximos recuos? Foram 2 em apenas uma semana. Os setores vão aguardar e, claro, a tese principal, esses recuos e essa instabilidade na argumentação dos Estados Unidos com a negociação, ele luta contra os objetivos principais de Donald Trump com este tarifaço? Bom, Gabriel, vamos dar um cenário da big picture aqui, Basicamente, primeiro, a gente fala em direito internacional que a gente já está em uma nova ordem econômica internacional com o governo Trump. Então, basicamente, aquilo que foi construído em 1944, com a Conferência de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a então Organização Internacional do Comércio, que virou, na década de 90, a Organização Mundial do Comércio, a gente tem justamente uma perspectiva de quebra de paradigma
com o Trump trazendo essas tarifações, essa falta de previsibilidade no cenário internacional. Isso traz duas consequências. Primeiro, a liberalização idealizada nos anos 90, que inclusive os Estados Unidos era muito crítico do sistema protecionista de comércio da América Latina e de alguns países asiáticos, acaba por ser, por assim dizer, substituída por uma postura protecionista dos Estados Unidos. Então, a gente tem um cenário de incerteza para saber se o Trump vai recuar, se não vai recuar, o que ele vai fazer. O que me parece é que simplesmente ele faz ou toma algumas atitudes sem pensar na big picture, sem pensar no grande mercado, sem pensar, por assim dizer, na estabilidade econômica dos Estados Unidos e num setor multilateral do comércio, como é, por exemplo, o campo da liberalização do comércio frente ao OMC. Ele simplesmente toma medida e vai analisando como se dá a resposta dessas medidas e vai retirando ou prorrogando essas medidas, o que gera uma insegurança para a gente, enfim, compactuar com posicionamento, com um caminho claro para a gente fazer uma análise prospectiva dessas atitudes do Trump. E um segundo ponto que eu acho ainda mais problemático frente a toda essa realidade, para além do multilateralismo, para além dessa questão de figura protecionista do Trump, é justamente que a gente não vê uma figura concretizada daquilo que nós já estávamos acostumados de uma estabilidade do mercado dos Estados Unidos. Então, as bolsas estão flutuando não por conta, efetivamente, de uma prospecção de inflação, não por conta de uma pandemia, não por conta de uma crise, por assim dizer, mas por conta da postura de um único presidente. A gente tem que pensar que, justamente, esse tarifaço do Trump é melhor que ele se concretize do que, de fato, a gente tem essa instabilidade de ir e voltar. A gente não consegue saber como é que vai estar segunda-feira a questão do tarifaço. A gente não consegue saber como é que vai estar amanhã. A China, pelo menos, deu uma previsão. Eu não vou aumentar mais. Vai ficar 125% sobre taxação dos produtos efetivamente dos Estados Unidos, 10% para os outros países, e aí vai ser a minha última cartada. O Trump não fala, até porque a gente sabe que o Trump é um showman, o Trump gosta de atenção, e ele quer, por assim dizer, ele não admite, vamos colocar assim, que ele esteja errado. Então, por consequência, a gente tem essas atitudes muito brandas, inclusive vindas sexta, sábado, para não falar que ele está errado e que ele vai regressar. Então, é muito difícil, Gabriel, a gente fazer uma análise prospectiva de como vai ficar esse tarifaço dos Estados Unidos. Como método de estratégia. Priscila, eu te agradeço demais. Fica o convite para a gente conversar durante a semana com mais tempo no Bastidores CNN. Te agradeço por enquanto, portanto, por essa conversa neste sábado. Essa foi Priscila Caneparo, ela é pós-doutora em Direito Internacional, está sempre com a gente, parceira na CNN Brasil. Obrigada também, Gabriel. Obrigado, Tainá. Obrigada.